Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, terça-feira, 29 de outubro. Vamos às manchetes de hoje. Viração no Rio Grande do Sul. A chuva já chegou e o vento também, aqui na região metropolitana. No interior, pelo menos 6 cidades relataram estragos à Defesa Civil e avaliam se decretam emergência. Os municípios mais atingidos ficam na metade sul, como Dom Pedrito e também Bagé. Polícia. Em São Leopoldo, presos os criminosos que roubavam carros que tinham alvo, motoristas mulheres. As vítimas eram abordadas principalmente quando entravam ou saíam de casa. A quadrilha roubava pelo menos 100 carros por mês. Uma reviravolta no caso do vigilante morto em Viamão. De acordo com as investigações, o crime foi de execução e não latrocínio, que é o roubo com morte. O Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com o maior número de armas registradas, são 57 mil. Desde a flexibilização da posse de armas por meio de decretos do presidente Jair Bolsonaro, os registros aumentaram por aqui. E você, é a favor ou contra o acesso mais fácil às armas? Entre no nosso Facebook e responda, facebook.com/SBTRS oficial. E também temos aí o tempo, se você tem imagens do temporal na sua cidade, pra gente. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção para a mudança no tempo em todo o Rio Grande do Sul. Anoiteceu agora há pouco em diversas cidades. Temporal atingiu municípios, o temporal atingiu municípios do Rio Grande do Sul desde a madrugada. Aqui em Porto Alegre, a gente tem imagens assustadoras. Isso aconteceu aqui por volta de 15 para as 11 horas da manhã. Uma onda, uma nuvem muito escura começou a cobrir Porto Alegre, vindo do sul. A gente tem imagens, e olha só essa imagem aí. Essa imagem, vamos parar um pouquinho a imagem, ela retrata, aquela anterior ali, ela é assustadora, né? Chamada essa onda de nuvens. Essa onda, ela veio do sul, foi avançando, passou por cima de Porto Alegre, e aquela faixa mais branca é a região ali de Sapucaia do Sul, região do Vale dos Sinos. Mas ela andava de maneira muito rápida. E essa onda atrás dela vinha junto o temporal. E por isso que na sequência seguinte a gente consegue ver, né, o estrago, que depois que ela passava, vinha então a chuva forte. Nós não tivemos vento forte aqui em Porto Alegre, a gente não chegou a ter. Ainda não, pelo menos. Isso é um risco que a gente tenha temporais, inclusive, até a quinta-feira. Mas que assustou, assustou bastante. No interior do Rio Grande do Sul, pelo menos 6 municípios relataram estragos junto à Defesa Civil. Isso agora de manhã. O mais atingido até este momento é a cidade de Bagé, na campanha. Os outros 5 são Santana do Livramento, Dom Pedrito, Santa Maria, na região central, São Gabriel e Caçapava do Sul. Em Bagé, na região da campanha, o vento forte atingiu a cidade por volta das 7 da manhã. Olhem só, a raiz foi arrancada. Não é só a árvore quebrada, não. Raiz arrancada, árvores derrubadas. Em toda a região central da cidade, gente, observe como provocou estrago. Em alguma cidade, eu não sei se foi... Nessa região aí, o vento chegou a 140 km por hora. Sabe o que é isso? Isso é muito vento. Já 70, 80 km por hora é um vento bastante forte. Imagine chegando a 140. Lá na cidade de Dom Pedrito, também na região da campanha, as rajadas, portanto, chegaram... Ah, sim, lá em Dom Pedrito, 145 km por hora. Gente, 145. É muito vento. O que diz a moça ali? Um dos colégios mais importantes aqui da nossa cidade, né? Árvores também caíram. Olha só. A situação... Isso é uma escola. De uma das salas de aula aqui do José Tugia Godoy, como vocês podem ver, completamente molhada. Esse foi temporal que foi de madrugada. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo, inclusive, nossos apoiadores e repórteres com informações atualizadas sobre este vento que atingiu, portanto, principalmente a região da campanha. E lá, nessa cidade de Dom Pedrito... Não, na cidade de Dom Pedrito, eu disse que foi a 145 km por hora. Ele atingiu a cidade, foi entre as 6h30 e 7 horas da manhã, ou seja, foi no amanhecer. Impressionante o estado que ficou esta escola
A gente vê que teve telhados de ginásios que voaram inteiros. E raízes de árvores, gente, raízes de árvores que foram arrancadas. Vamos lá para o extremo sul, Jaguarão, na fronteira lá com o Uruguai. Choveu 80 milímetros entre as 8 da manhã de ontem e as 8 da manhã de hoje. Ou seja, imagine a quantidade de água. E continua chovendo na cidade. Continua chovendo na cidade. A gente vê o rio Jaguarão. Esse é o rio Jaguarão. Essa é a região do cais. Para a imagem aí um pouquinho. Essa é a ponte Rio Branco. É a ponte Barão do Rio Branco, que é a ponte que faz a travessia entre as cidades de Jaguarão e a cidade de Rio Branco, no Uruguai. Vejam que o nível do rio está alto. Está alto. E, inclusive, começa a inundar algumas regiões ali do cais do porto, do cais da cidade. Porque essa região aí, de onde foi feita essa imagem aí, ela fica bem na beira do rio e é uma área grande, onde muitas pessoas circulam por ali, pode até passar de carro. Então, ali a água já está atingindo toda essa beira, que é o chamado cais, onde tem alguns barcos ali parados. E esse é o risco, porque tem muitos rios do sul e extremo sul aqui do estado que receberam muita água e, inclusive, a Metsul Meteorologia fez um alerta. O rio Jaguarão é um deles, porque o alerta a partir de agora, já que nós vamos ter bastante chuva ainda nos próximos dias, é de que a probabilidade da gente ter enchente, né, e que diversas casas possam ser atingidas devido ao volume de chuva. Aí pega todos esses rios aqui, da região dos vales, do extremo sul, a região lá, o rio Jaguarão, o próprio lá em Pelotas também, é um alerta, portanto, bastante importante. E a gente, daqui a pouco, inclusive, vai conversar com a Estael Cias e ter todas as informações sobre a chuva que caiu de madrugada e o que pode acontecer. Agora há pouco o colega perguntou, André, o temporal veio, não veio, veio ou não veio? Né? Quer dizer que agora já passou? A Estael Cias vai explicar para a gente se esse vento que a gente teve há pouco chegou ao ponto máximo ou se a gente corre risco de mais temporais, não só na região metropolitana, mas principalmente lá na campanha, onde o alerta é muito preocupante, a situação da chuva no extremo sul aqui do estado. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o tempo, sobre o temporal, e eu quero agora que você fique com um recado que eu tenho para vocês. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Muito bem, imagens ao vivo agora de Porto Alegre. Chove nesse momento, 23 graus é a temperatura. Não tivemos vento forte aqui na capital. Teve vento de madrugada sim, mas agora de manhã, quando aquela nuvem cobriu a cidade, a capital gaúcha, não teve vento depois. Em seguida, a gente vai dar todos os detalhes, como vai ficar o tempo daqui para frente. Em seguida, com a meteorologista Estael Cias. 11h44 agora e ainda hoje. O Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com o maior número de armas registradas. São 57 mil. Desde a flexibilização da posse de armas por meio de decretos do presidente Bolsonaro, os registros aumentaram por aqui. E a minha pergunta, é a favor ou é contra o acesso mais fácil às armas? Vocês concordam ou não? Entre no Facebook e responda, facebook.com/SBT-RS Oficial. 11h44, 23 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Olha só, vamos falar de esporte um pouquinho, porque tem especulação lá na Argentina que envolve um treinador gaúcho. Quero conversar com a Débora de Oliveira, porque eu já ouvi essa conversa aí de técnico e Argentina e clube gaúcho, mas agora é uma outra história, Débora de Oliveira.
Oi, André. Bem-vinda. Oi, gente. Para vocês que estão em casa, começam as especulações e a gente fica de olho, né? Mas a gente que fica aqui, ó, espertinho. Mas qual a especulação agora? Não, a primeira especulação é a do Inter, que tu falou, né? Sim. Com o Codê aí, que todo mundo diz que vai vir para cá no início do ano que vem. A primeira especulação foi antes, mas aí se confirmou que de fato ele tinha sido consultado. Sim, o Inter foi para lá, foi com os dirigentes, com o Rodrigo Caetano, com o Roberto Melo, tentaram trazê-lo agora já para iniciar um trabalho, mas ele não aceitou. Diz que queria encerrar na participação dele lá no Racing. Agora é o Grêmio, gente, porque o Boca Juniors, o técnico do Boca Juniors, depois da eliminação na Libertadores, diz que vai terminar essa temporada no clube, mas o ano que vem não deve renovar. E aí surge o nome de Renato como um dos preferidos do clube para comandar esse time de tanta história, né? De tanto respeito no futebol sul-americano e mundial, que é o Boca Juniors. O Felipão também aparece na lista de desejos deles, mas o Renato está entre os preferidos. E o curioso é que o treinador do Grêmio não aceita falar em renovação ainda com a direção do clube gaúcho, né? Do clube daqui. Será que o ciclo do Renato Romildo terminou? Nos falou semana passada na entrevista ao vivo que a gente teve com ele lá no hotel em Rio de Janeiro, que já tentou iniciar uma conversa com o Renato e que o próprio treinador pediu para que esperassem um pouco mais. E agora surge aí esse boato lá na Argentina. Daqui a pouquinho o Jeremias vai estar comigo no campinho, vai trazer mais detalhes. Será que realmente vai se confirmar essa especulação ou nesse momento é apenas uma possibilidade? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E tem uma fofurinha. Ai, André, conta que história é essa? Tem uma fofurinha pra te mostrar, porque olha só a coisa mais lindinha desse mundo que nasceu ontem. Ele se chama Pedro Soares. Eu vou dizer quem é o pai desse gurizinho, porque é gurizinho sim. O pai não é gaúcho, mas ele é gaúcho. Nasceu ontem em Porto Alegre, ou seja, é nosso. Esse aí é nosso, esse talento é nosso. O pai até se atrasou para ir para concentração, né? Eu vou dizer quem é o pai dele, André, daqui a pouquinho no campinho. Tu chuta, André? Então, tu consegue dar um chute assim? Quem tu acha que é o pai dele? O sobrenome é Soares, né? É Soares. Mas ele se atrasou, inclusive, para ir para o treino, né? Se atrasou. Para o treino não, para a viagem para o Rio de Janeiro, né? Porque o Grêmio já está lá no Rio de Janeiro. Sim, foi mais tarde por causa do nascimento. Né? Uma coisa, faltam 10 jogos para o término do Brasileirão. Disputa por uma vaga na Libertadores. E a gente vai falar sobre isso também nas nossas 4 linhas, porque a dupla Grenal aí tá páreo a páreo por uma vaga na Libertadores, por uma vaga no G4. Nesse momento o Inter faz parte do G6, o Grêmio não, tá no G7, né? E os 4 primeiros vão diretamente para a Libertadores e os outros 2 vão para pré-Libertadores. Então a gente vai fazer essa disputa aí da dupla Grenal por uma vaga. O Renato garantiu, né? O Renato bancou. Quero ver se ele vai cumprir. E a buzininha, Douglas? Buzininha, porque eu falo sempre pra Kia São Motors. Eu tava vendo as imagens do temporal aí, que me assusta um pouco, né? Mas quando eu era criança, a minha avó Araci, que já é falecida, ela fazia a gente ir pra baixo da mesa, lá em Novo Hamburgo, quando dava temporal. Pra se proteger embaixo da mesa. Eu não sei qual é a lenda, mas ela fazia a gente ir pra baixo da mesa. E rezar pra Santa Bárbara, que é a santa protetora dos temporais. Mas é que as pessoas mais antigas, a questão dos raios era muito preocupante. Então, quanto mais se proteger, quanto mais embaixo de mesas, proteção sobre a cabeça, mais seguro a gente ficava. Então, quem sabe era por isso. Tá aí a dica da minha avó Araci. Que beijo grande. Eu sei que tá lá no Tá aqui com a gente. Muito bem, 11h49. Agora eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico profissionalizante? Então eu apresento para vocês Grau Técnico, a maior rede privada de ensino técnico do país, que acabou de chegar aqui a Porto Alegre. A Jaciele conta pra gente como é que funciona, né, Jaciele? Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões com os cursos mais procurados, como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais do Grau Técnico. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico.
E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 50% de desconto na matrícula, material didático grátis e 2 camisetas. E a promoção vale nos próximos 10 minutos, então ligue agora. Pense no futuro, faça grau técnico. Muito bem, agora são 11h45 da hora certinha. 11h50 já, Jesus, como a hora passa rápida demais. A gente volta a falar sobre o tempo. Muita chuva em diversas cidades no Rio Grande do Sul. Pelo menos 6 municípios gaúchos relataram estragos junto à Defesa Civil Estadual hoje pela manhã. O mais atingido até agora é Bagé. Os outros 5 são Santana do Livramento, Dom Pedrito, Santa Maria, São Gabriel e Caçapava do Sul. Ou seja, pegou a região da Campanha e a região central do estado. O colega Marcelo Chemali está na redação e tem outras informações para a gente atualizando, né, Marcelo Chemali? Bom dia. Exatamente, André Har, bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande nesta terça-feira de viração no tempo em várias regiões do estado e também já chegou aqui a região metropolitana, mas a gente fala primeiro na região da Campanha. Imagens aí de Bagé, André, na região da Campanha, um vento bastante forte atingiu a cidade perto das 7 horas da manhã, bem no começo da manhã, começo do horário de praxe aí das pessoas se deslocarem, árvores aí derrubadas com raízes e tudo, isso tudo bem no centro da cidade de Bagé. Pelo menos, André, 30 casas foram destelhadas, mas o Corpo de Bombeiros acredita que esse número ele seja bem maior, porque os estragos ainda estão sendo contabilizados pela Defesa Civil de Bagé, com o apoio da Defesa Civil do nosso estado também, isso lá na região da Campanha, André. Teve uma virada no tempo, mas nós avisamos isso ontem, né? Sim. A gente vem avisando, aliás, desde a semana passada com a Estael Cias, que a gente ia ter essa mudança de tempo, que a gente ia ter um tempo severo. Isso é que é importante, né? A gente mostrar que isso tudo foi previsível e aconteceu como a Estael tinha dito. Apenas se antecipou um pouco, porque a previsão agora inicial era que ia ser à tarde aqui em Porto Alegre. Isso, exato. E aconteceu aí no final da manhã. Questão de 2, 3 horas, a chuva veio e vento, muito vento, principalmente nessa região. E tem diversas regiões atingidas também, né, Marcelo Chemali? Olha, a nossa equipe de reportagem, André, estava em Viamão quando essas nuvens mais escuras, mais pesadas, se aproximaram da cidade. Já no meio do caminho, não escapamos da chuva. Viemos de Viamão até Porto Alegre aqui sob forte chuva. E agora a gente vê imagens, vamos para também ainda na região da Campanha, cidade de Dom Pedrito, rajadas de vento, André, de 145 quilômetros por hora, André. Acima dos 100 quilômetros por hora. Olha, telhados, coberturas de ginásios, escolas. Essa imagem aí são de moradores que registraram isso lá em Dom Pedrito. Vão fazendo aí a narrativa desse temporal, dessa escola aí, né? Exatamente. Assustador o que aconteceu em Dom Pedrito, viu, André? Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 70 casas destelhadas, algumas em bairros que ficam a uma distância de 4 quilômetros um do outro. Uma das residências teve até paredes derrubadas, portanto aí realmente a força do vento muito impressionante. Equipes, a gente percebe aí, estão nas ruas tentando aí desobstruir vias, retirar as pessoas de dentro das casas, as casas que já estão aí com algum risco, né, de desabamento. Em 12 horas, lá em Dom Pedrito, choveu 65 milímetros na cidade. Vamos ouvir o que essa moradora tem a dizer aí, André, dá para resgatar? Vamos escutar. De uma das salas de aula aqui do José de Godoy, como vocês podem ver, completamente molhada. Sala de aula, as classes todas molhadas. A gente vê aí que o telhado arrancado. Como estará a situação em Dom Pedrito agora, hein? Muito estranha a situação. Vamos saber. Vamos direto a Dom Pedrito. Então, nós vamos conversar com o Gabriel Bueno. Ele é do jornal Folha da Cidade. E nós vamos conversar ao vivo com ele para saber como está a situação, porque foi muito preocupante o que aconteceu no final da madrugada, início da manhã. O Gabriel Bueno me escuta, Gabriel? Bom dia. Gabriel, me escuta? O Gabriel está aguardando, a gente já consegue escutar o Gabriel. Está me escutando, Gabriel? A gente vai finalizar ali o contato com o Gabriel, mas a gente vê que o vento atingiu de maneira muito forte e foi tudo muito rápido. Ventos que chegaram aí 80, 90, 100, até 145 quilômetros por hora, justamente lá na região de Dom Pedrito.
Então, por isso que a gente quer um contato com o Gabriel Bueno, se ele já está nos ouvindo, Gabriel. Ele é do jornal Folha da Cidade e vai relatar para a gente a situação, o que está acontecendo. Teve o telhado da delegacia de polícia lá em Dom Pedrito, que simplesmente o telhado foi tirado como se fosse pego assim inteiro e foi jogado para o lado. O vento, de fato, foi bastante forte. Daqui a pouco o Gabriel vai conversar com a gente, então. Devido à chuva também, tivemos uma série de problemas nos fios e, por isso, a dificuldade também no contato, na comunicação lá com Dom Pedrito. Mas daqui a pouco a gente fala com ele. Eu quero voltar a conversar com o Marcelo Chemali, porque pelo menos 70 residências, né, foram danificadas. Exatamente, André. Pelo temporal aonde? E o que assusta também, 70 residências em Dom Pedrito, o que assusta também é que é uma cidade da campanha bastante horizontal, né? São poucos prédios altos, portanto o vento, quando ele atinge, ele vem fazendo uma varredura, até os bairros mais afastados do centro também acabam sofrendo bastante. E a delegacia de polícia da cidade, assim como essa escola, teve o telhado arrancado assim como se fosse, né, uma folha, uma grande folha de papelão. É impressionante a imagem, viu, André? A gente vê aí os estragos e teve árvores, o que chama a atenção, Marcelo, teve árvores aí que elas foram arrancadas pela raiz, não é só não é galho quebrado. Não. Foram arrancadas pela raiz. Aí ela narrando uma parte que a gente não tinha escutado, vamos ouvir. Árvores também caíram agora. A situação a hora que ela entra dentro da escola. Uma das salas de aula aqui do José José Godoy, como vocês podem ver. Isso aí é um dos corredores, agora uma sala de aula. O corredor ficou como se fosse rua, né? O corredor ficou como sem nenhum tipo de cobertura, né, André? Sem nenhum tipo de cobertura. Mas você destacou no início que a Estael já na semana passada havia alertado para isso. Portanto, aí a análise técnica precisa aí da meteorologista Estael Cias e também aí da Metsul, né, fazendo esse serviço de alerta para os gaúchos realmente dessa viração no tempo, dessa aproximação aí de fortes tempestades a partir de hoje, né, André? Muito bem, a gente vai agora a Dom Pedrito, o Gabriel Bueno, do jornal Folha da Cidade, vai conversar ao vivo com a gente, atualizar as informações. Gabriel, como é que está a situação agora aí em Dom Pedrito? Porque o vento foi bastante forte por aí. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, telespectadores do SBT Rio Grande. Realmente, rajadas de vento entre 120 e 145 km por hora registradas em Dom Pedrito. Rede elétrica extensamente danificada, principalmente nos bairros, casas destelhadas, árvores caídas por toda a cidade. Na zona rural, os danos ainda estão sendo avaliados e o prefeito Mário Augusto decretou situação de emergência na manhã de hoje, em virtude de todos os estragos causados pelo temporal. Também o governador Eduardo Leite anunciou via Twitter ajuda humanitária para a região, para Bagé, Santana do Livramento, municípios também atingidos aqui na campanha. E como é que está a situação agora na cidade? Está chovendo, tem alagamentos? Quantas pessoas estão fora de casa? Quais são os últimos números aí de Dom Pedrito? Os danos ainda estão sendo avaliados pela Defesa Civil, nós não temos notícias de pessoas desalojadas, mas muitas casas estelhadas, alagamentos pela manhã, e também a situação ainda é caótica, né? Porque Dom Pedrito é um dos maiores municípios em extensão territorial do estado. Então, na zona rural, os danos ainda estão sendo avaliados. Portanto, hoje, enfim, o dia é praticamente um feriado imposto, né, pelo clima aqui na capital da paz, aqui em Dom Pedrito. Dom Pedrito quantos habitantes tem Dom Pedrito, hein, Gabriel? Dom Pedrito tem cerca de 39 mil habitantes. E a maior produção é justamente na região de campo, né? Acho que a principal produção, porque a Dom Pedrito vem se destacando, inclusive, na produção de vinhos, no caso de parreiras, e também na produção de azeite de oliva. E aí a pergunta que eu te faço, e estas plantações, será que foram atingidas com esse vento aí, Gabriel? As culturas de verão, né, arroz e soja, elas estão iniciando a plantação a recém. Portanto, talvez não tenha danos extensivos nessa parte. Sim. Mas, realmente, na questão da uva e na questão do azeite de oliva, certamente a Defesa Civil irá apurar, né, enviar os laudos para o Estado nos próximos dias e passar tão logo para a imprensa. O prefeito Mário Augusto deve iniciar ainda hoje uma campanha de arrecadação de bens aqui no município para auxiliar essas pessoas, esses flagelados aí, em virtude do clima. O problema... Eu quero mostrar rapidinho. Só mostrar rapidinho, esse foi um dos locais afetados aqui no Pedrito. Essa árvore aqui no Instituto de Educação Bernardino Ângelo, no centro. Essa área que toda precisou ser isolada em virtude dessa árvore. Ela está sendo segurada apenas pelo muro.
Então a gente avisa para quem estiver assistindo aqui do município evitar esse trecho aqui, porque ela corre o risco de cair aqui para a rua. A região mais afetada foi a região central da cidade ou a região de campo, hein, Gabriel? Por enquanto, o que a gente tem de notícias é justamente a região aqui da cidade. A zona urbana da cidade ela foi muito afetada, principalmente a rede elétrica. Tá certo. Gabriel Bueno, mas não tem informações de feridos, né, aí em Dom Pedrito? Não há informações. Em período, o Corpo de Bombeiros atuou muito mais no sentido de cortar árvores, retirar árvores que caíram perto de algumas residências e também na rede elétrica. Tá certo. Gabriel Bueno, lá de Dom Pedrito, do Jornal Folha da Cidade, muito obrigado por tua participação aqui no SBT Rio Grande. Agora eu só quero mostrar, antes de conversar com a Estael, quero mostrar aquela imagem da escola, porque eu estava olhando ali na reprise e eu quero observar quando o Marcelo falou do telhado. Vamos mostrar ali de novo, porque foi uma narração feita, não sei se ela é professora ou moradora lá da cidade, mostrando o telhado que foi arrancado. Vai aparecer ali o momento que ela está caminhando pelo corredor. Infelizmente, um dos colégios Pode abaixar o áudio dela, pode abaixar o áudio. Cidade, né? Abaixa o áudio. Ela está mostrando os estragos aí. Para aí a imagem antes dela dobrar. Olha em cima aqui, ó. Aqui a gente consegue ver o que sobrou do telhado. Então, confirmando que aqui é o corredor que vai para as salas de aula. Olha o que sobrou, e são telhas de barro. Ou seja, é um telhado que, por ser telha de barro, que vai uma por cima da outra, eles são fortes. O vento pegou e levantou tudo e muitos estragos, portanto, também em escolas. Como disse o nosso colega lá de Dom Pedrito, pelo visto, ficou um feriado na cidade por causa justamente dos estragos. E como é um município extremamente grande, se não é o maior, um dos maiores do estado, ainda se contabiliza os estragos por toda a região, porque a região da campanha de campo é muito grande. Deixa eu ir até Canoas conversar com a Bruna Osterman e também com a Estael Cias, para saber o que aconteceu com o tempo. Nada que tenha nos pego de surpresa, porque a Estael vinha falando a respeito disso, né, desde a semana passada, dessa mudança de tempo que a gente teria. E principalmente dessa possibilidade de vento, de raios, né, e de muita chuva. Como a gente vê o rio, esse é o Rio Jaguarão, a gente vê lá a ponte que atravessa o Rio Jaguarão, a ponte que liga o Brasil ao Uruguai, que é a ponte Barão do Rio Branco, né? E a gente vê que o nível desse rio... Geralmente quem atravessa essa ponte e olha para o rio chama a atenção que parece que o rio está seco, porque há bancos de areia muito extensos. Eles estão sempre à mostra. Então a gente olha assim, nossa, como o rio está baixo. Nem é por esse motivo. É porque, como é um rio muito largo, ele corre por uma faixa menor. Por isso a gente consegue enxergar os bancos de areia. Não significa que ele está seco. Me assusta olhar agora e ver o rio em toda a sua extensão, e o Guilherme Roquete, nosso colega que é de lá, ele deve confirmar isso, o rio em toda a sua extensão está coberto de água. E essa é a preocupação e confirma o que disse Estael Cias. Não só o Jaguarão, mas diversos outros rios correm risco de subir e prejudicar, inclusive, as famílias que moram próximas. Vamos conversar com a Estael Cias, a Bruna Osterman está lá e, pelo visto, está chovendo aí em Canoas. Bom dia, Bruna. Bom dia, Estael Cias. Oi, André, bom dia para você. Bom, antes de já passar a palavra aqui para Estael, tá chovendo bastante, começou, como o André bem disse, você já tinha anunciado ontem que ia chover mais, né? Começou só um pouquinho antes. O que esperar dessa chuva, das próximas horas, dos próximos dias? Bom dia, André. Bom dia para quem está em casa. Pois é, a chuva começou de uma forma muito violenta em relação ao vento. Tivemos aí 125 km por hora lá em Dom Pedrito. Vários municípios da fronteira oeste, da Serra Sudeste, com rajadas de 80 a 100 km por hora. A chuva, por enquanto, até não foi tão volumosa. Tivemos 50, 60 milímetros nesses trechos aí da região da Zona Sul, da campanha. Olhei a última imagem de satélite antes de entrar no ar e tem um novo núcleo de instabilidade avançando ali pela fronteira oeste, mais ou menos na região de Santana do Livramento, e que deve incrementar mais volumes de chuva entre a tarde e a noite de hoje. E segue o risco também de queda de granizo. Os modelos continuam insistindo, André, nessa possibilidade entre a tarde e a noite de hoje da incidência de raios, que é muito grande nessas últimas horas, desde a madrugada, na verdade, até agora. E da tarde para a noite, os raios continuam atingindo o Rio Grande do Sul, metade leste, incluindo trechos da Grande Porto Alegre. E a preocupação com o volume de chuva que vai aumentar
aumentar, principalmente em rios que ficam entre a Campanha e a Zona Sul. O Jaguarão, como tu estava comentando, Rio Piratini ali na região de Pedro Osório, Canal São Gonçalo lá em Pelotas, a região central do estado. Então essas regiões devem ser acompanhadas porque a chuva aumenta em intensidade e aumenta também a vazão, o incremento do nível dos rios. Eu quero chamar então um só um pouquinho, Bruna. Real de haver alagamentos. Fala. Oi, Bruna. Eu queria só mostrar a imagem. Vamos voltar àquela imagem de cima ali. Olhem a nuvem que se formou sobre Porto Alegre. Pessoal que está olhando agora, muita gente me pergunta, André, quando foi isso? Foi hoje de manhã, gente. Essa é a foto. Essa foto, inclusive, eu que fiz. Ela não tem efeito nenhum. Isto estava sobre o Morro Santa Teresa por volta de 10 para as 11 da manhã. Stael, a gente observou essa faixa que certamente tu acompanhou. E essa faixa aí, atrás dela... Sim, vi a tua foto, muito bonita. Eu também, eu achei ela... O efeito ficou muito bonito, a gente que apesar gosta de de meteorologia acha bonita, né? As pessoas acham assustadoras. Por que forma essa faixa assim, hein, Stael? Porque não era ela que estava trazendo a chuva vinha atrás, não é? Sim, é que a gente tem que imaginar o sistema que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada, início da manhã, era um vasto, um grande aglomerado de nuvens, cumulonimbus, não era só uma, eram várias. E quando a gente imagina uma única nuvem, ela tem uma parte dela que tem vento subindo, a outra tem vento descendo, que é onde vem a chuva. Então, provavelmente, essa foto que tu tirou, do ângulo que tu tirou, era a parte que ainda não gerava instabilidade, não gerava chuva, apesar de ter a base muito baixa, e é isso que assusta, porque a base da nuvem está muito próxima do solo e esse tipo de nuvem tem grande perigo aí de vendavais, como de fato aconteceu. O aeroporto Salgado Filho registrou quase 80 km por hora quando essa nuvem estava chegando a Porto Alegre. E a gente tem que imaginar que essa nuvem ela chega a 8, 10 km de altura, por isso ela é tão escura. E em muitas áreas a gente viu muitos relatos nas redes sociais que virou noite, às 8, 9 horas da manhã, porque esse tipo de nuvem é muito extensa. 8 quilômetros, gente, o que a Stael está falando é da base até a parte de cima, né? Então, vamos mostrar aqui no telão, ó. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui na tela, aqui, ó. Não, essa não, a imagem anterior da nuvem, só para a gente ter uma noção, uma dimensão do que é, né, a tormenta que se aproximava. Porque a nuvem, a gente está acostumado com nuvens finas, mas a característica da cumulonimbus é justamente essa. A gente está vendo a parte de um plano, mas se a gente pegar e medir, ela tem cerca de 8 a 10 quilômetros, como disse a Stael. Não é que essa parte de baixo, essa é de cima. Não esqueçam que a gente está olhando num plano. Agora, imagine essa dimensão de 10 quilômetros, a quantidade de instabilidade que tem ali dentro, Stael. Exatamente, tem granizo dentro dessa nuvem, subindo e descendo na nuvem, tem uma quantidade gigantesca de água para descer, e aí vai depender de vários fatores, né, para esse processo acontecer. Tem vento muito forte, vento subindo dentro da nuvem, vento descendo, então tem todo esse processo acontecendo ao mesmo tempo, e o topo dessa nuvem, lá na altitude de 8, 10 quilômetros, chega a menos 60, menos 80 graus Celsius, então produzindo granizo. Muitas vezes o granizo desmancha antes de chegar à superfície, mas isso não deve acontecer nas próximas horas. O granizo vai chegar com intensidade, até porque nós temos ar muito quente lá no norte e noroeste. Agora, no início da tarde, a temperatura era de 32 graus em Santa Rosa, vai chegar aos 37, 38, e esse ar quente ele fica alimentando essa instabilidade, ou seja, tem um sistema de baixa pressão ali sobre o Uruguai, ar quente no noroeste. Todo esse processo em conjunto vai manter as nuvens se formando nas próximas horas. Isso era uma questão que eu ia questionar até. A Stael, como dá pra ver, ela tá aqui de regata, eu tô de blusa de manga curta, a gente aqui no Rio Grande do Sul gosta de dizer, quando tem essa chuvarada, que tá caindo o mundo. Tá caindo o mundo, mas a gente tá com uma roupa bem fresquinha, né, Stael? Essa alta, tendência desse tempo abafado vai continuar junto com essa chuvarada? Como é que vai ser? Sim, até amanhã o abafamento segue muito forte, dependendo onde o tempo abrir um pouquinho. Pode aparecer sol por questão de 10, 20 minutos, a temperatura dispara, porque a gente está dentro de uma bolha de ar muito quente e instável. Por isso que está tendo temporais, está tendo chuva. Então, esse abafamento vai seguir amanhã. A quinta-feira que nós devemos ter vento sul chegando ao estado, aí refresca, vai ter vento forte, porque quando tem essa mudança, né, de temperatura muito rápida, tem vendaval também, mas diminui a força da chuva, diminui a força dos temporais na quinta-feira. Agora, entre hoje e amanhã, André, a gente tem que continuar reforçando os alertas, risco de chuva forte, de vendavais, de novo na granizo fronteira? E raios, principalmente centro e sul do estado. De novo na fronteira, toda a fronteira com o Uruguai é a área de maior risco ainda nas próximas 24, 36 horas.
Muito bem. E daqui a pouco a gente volta a conversar contigo, né, Estael Cias e também a Bruna Osterman, que elas estão de dupla Grenal. Pelo menos isso não combinaram, mas tá aí, dividindo a torcida do Rio Grande do Sul. A minha blusa é rosa, não é vermelha. Ah, mas é que aqui... deixa, faz de conta que é vermelha, não precisa contar. Olhando assim parece vermelho. Faz de conta que é vermelho. Bom, eu pelo menos sou colorada. Bom, eu sou gremista, tá tudo certo. A gente tá ok aqui. Então... A gente tá dando uma cor pra esse dia cinza, é isso que importa. Muito bem. Então, é a tradição do Rio Grande, né? A dupla Grenal, enfim, daqui a pouco a gente volta a conversar. Por falar em tradição, quem conhece a Panvel Farmácias sabe que, para eles, cada cliente é único e especial. E agora, eles estão com um novo programa de relacionamento que traduz o quanto levam isto a sério. O programa Bem Panvel, que é coisa bem de gaúcho, tem benefícios exclusivos que combinam com as preferências e necessidades de cada cliente. E como a Panvel faz isso? Como é a pergunta que eu faço? Pois é, levando em conta o histórico de compras e as suas categorias preferidas. Assim, o cliente Bem Panvel aproveita ofertas personalizadas, tem desconto em medicamentos de uso contínuo e pode comprar diariamente itens de diversas categorias com preços bem especiais. E mais, não termina por aí. Você não precisa esperar para receber os benefícios. Eles estão disponíveis já no momento da compra. Se você ainda não é cliente Bem Panvel, não perca mais tempo. Cadastre-se pelo site, pelo aplicativo ou direto nas lojas mais próximas e também já saia aproveitando aí todas as vantagens. Para saber mais, acesse panvel.com/bempanvel. Bem simples isto. Então, não perca o novo programa Bem Panvel. Quanto mais você é Bem Panvel, mais a Panvel é bem você. E eu sou um cliente com muito orgulho da Panvel, que tem uma história muito bonita com o Rio Grande do Sul. E você vai ver ainda hoje a polícia em São Leopoldo. Presos criminosos roubavam carros de mulheres. Isso aconteceu lá em São Leopoldo. A polícia conseguiu prender a quadrilha que mirava justamente as mulheres. Elas eram abordadas quando entravam ou saíam de casa. A quadrilha roubava pelo menos 100 carros por mês. Será que aquele ataque envolvendo aquela senhora que estava com a filha dentro do carro e que levaram o carro dela, será que aquela pessoa não fazia parte dessa quadrilha? Porque as características são as mesmas. Os ataques aconteciam mulheres que estivessem chegando ou saindo da garagem. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes deste caso de polícia em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. E teve reviravolta no caso do vigilante que foi morto em Viamão. Não se sabia o que tinha acontecido, se imaginava que era assalto e, de acordo com as investigações, o crime foi de execução e não latrocínio, que é o roubo com morte. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes. Portanto, agora 12 minutos, 23 graus é a temperatura. O Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com o maior número de armas registradas, são 57 mil. Desde que teve a flexibilização da posse de armas, por meio de decretos do presidente Jair Bolsonaro, os registros aumentaram por aqui no estado. Para se ter uma ideia, em junho deste ano foram 502. No mês seguinte, o número mais que dobrou, 1.041. Os números foram obtidos pela nossa reportagem com o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal via Lei de Acesso à Informação, com o apoio da Agência de Dados Fiquem Sabendo. Hoje está na pauta da Câmara dos Deputados o projeto de lei que flexibiliza, portanto, ainda mais essas regras. Você é a favor ou é contra? É a pergunta que fica e a reportagem agora. Para você, esse som significa segurança ou violência? O Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com mais armamento registrado, mas até que São Paulo, que tem uma população 4 vezes maior. Desde a flexibilização das leis em maio, o número só cresce. Em agosto, uma arma de fogo foi registrada a cada 44 minutos, em média. As alterações para moradores da área rural interessaram esta família que vive no interior de Mostardas. Dada a crescente violência na cidade, eu adquiri posse, comprei uma arma de fogo e achei importante que todos da residência soubessem utilizá-la. Os 3 estão em um curso de manuseio da arma neste clube de tiro em Porto Alegre. E se tu tiver uma arma, tu acha que tu vai se sentir mais seguro?
não só arma, eu tenho que estar capacitada para usar, por isso que eu tô aqui, né? Porque não adianta só ter uma arma em casa e não saber usar. Uma lei que torna as regras para posse e porte de arma menos rigorosas está na agenda de votações da Câmara dos Deputados. O projeto é polêmico e divide opiniões de especialistas em segurança. Não é questão de flexibilização ou não, é ter o direito de portar, de possuir uma arma de fogo e estar preparado para isso. A arma por si só é um instrumento. Quem mata são pessoas. É compreensível, né, que as pessoas num quadro de insegurança, né, queiram se proteger sua família. Mas elas não enxergam as consequências disso, né, em grande escala. Não pode ser um assunto ideológico ou da vontade das pessoas, do gosto. Ele tem que ser uma questão científica. O tema das armas, as pesquisas no mundo inteiro, mais de 90% das pesquisas mostram que mais armas trazem mais violência, mais acidentes letais com crianças, mais suicídios de adolescentes e mais mulheres assassinadas dentro de casa. Quem defende as armas de fogo como forma de legítima defesa alega que as restrições não reduziram índices de violência. Por um bom período se demonizou a arma de fogo e naquele período se observou que, pelo contrário do que se vendia, que os índices de violência iriam baixar, desarmaram a população e os índices não baixaram. E hoje a gente está vendo até o contrário. As pessoas tendo acesso à arma, que inclusive até diminuíram alguns índices, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, com relação aos índices de violência. Tem relação ou não tem? Pode ter. Mas quem pensa o contrário não vê nenhum tipo de relação. O Brasil vem tendo uma queda de violência desde meados de 2017, em nível nacional, né? Muito antes do atual governo assumir, os índices começaram a cair. Na verdade, ninguém sabe por quê, não há, né, nenhuma comprovação. Algumas hipóteses dizem que, na verdade, é porque o crime organizado ficou tão poderoso, né, uma grande facção do Brasil dominou todo o tráfico de drogas, como já tinha feito em São Paulo, e ela tem uma linha de trabalho, por assim dizer, do crime, né, de reduzir determinados índices de homicídio. Este homem matou um criminoso e feriu outro que tentaram assaltar o seu comércio. Um terceiro conseguiu fugir. O caso aconteceu no último dia 14, mas o sentimento que ficou nada tem a ver com alívio ou justiça. É o pior período assim, que eu já passei na minha vida. Né? Tu vê um jovem, um adolescente, os dois com idade para ser meus filhos, e ele baleado, o outro morto. O comerciante já teve permissão de porte de arma, ou seja, podia carregar o revólver para fora de casa, mas desistiu. Eu acho que a polícia tem que ser melhor equipada, melhor remunerada. E a preocupação do poder público, eu acho que deve ser em desarmar o humilhante e não armar a população. Inicialmente, a liberação ela ia ser muito mais ampla, aí houve uma série de campanhas e de críticas, aí começou a se reduzir, mas a polêmica ela continua. Se libera ou não libera? Espaço de interatividade aqui com a gente, o que dizem os nossos telespectadores e internautas, o Marcos Selva, através das redes sociais. Sempre é bom escreverem, por favor, da onde que é, né? Qual é a cidade que está nos acompanhando. Eu sou a favor do cidadão andar armado. Assim, os bandidos vão pensar duas vezes antes de assaltar uma pessoa que sabe que talvez ela esteja armada. Vamos ver a outra opinião aqui de um telespectador e internauta. Vamos acompanhar o que diz aqui a Lumari. Claro que não. A violência migrará para as brigas de trânsito e violência doméstica. Né? Opinião bastante diferente aí da a Lumari. Vamos ver outra opinião. O Jorges Ricardo. Sou a favor, sim. Cidadão de bem deve ter, sim, sua arma em casa. É muito complicado isso, gente. É muito complicado. Porque, primeiro, né? Os dois lados, em momentos, têm razão. Agora, fica aquela pergunta, aquele critério, quem vai usar a arma vão ser única e exclusivamente as pessoas que têm capacidade para isso, que estão treinadas para isso? Essa é a preocupação que se tem. Mas a gente vai continuar nesse assunto, tem na nossa rede social, entre lá e faça o seu comentário, deixe a sua opinião, porque a gente vai continuar durante a semana tratando desse assunto aqui, sobre a liberação ou não, né, geral aí das armas, e a gente viu que o número de registro de armas aqui no estado já aumentou bastante. Portanto, vai lá e faça o seu comentário.
Deixa eu mudar de assunto aqui, 12h20 agora, porque teve uma reviravolta naquele caso que a gente mostrou do vigilante que foi morto aqui em Viamão no domingo. Pois é, de acordo com a investigação, o crime foi execução e não latrocínio, né? Tinha sido uma tentativa de ser um assalto, e o latrocínio que é o roubo com morte. Então teve uma mudança aí nessa investigação, nesse caso, e o Marcelo Chemali vai trazer para a gente numa reportagem mais detalhes e outras informações. Tá, Marcelo Chemali? A imagem mostra uma motocicleta que atravessa o canteiro central da rua e vai até um carro estacionado. Os condutores conversam e depois disso o motociclista acelera e vai embora. O veículo também passa por cima do canteiro e sai da cena. O vídeo foi gravado próximo ao local do crime. A Polícia Civil apura o envolvimento desses suspeitos na morte do vigilante. Luciano Lestweis, de 49 anos, foi baleado no último domingo, no bairro Santa Isabel. Ele trabalhava no hospital de Viamão. Um amigo dele foi atingido de raspão pelos tiros de pistola. Poderia ser uma tentativa de roubo, um assalto, né? Nós verificamos que essa versão não estaria muito de acordo com as características do local do fato, com a dinâmica do fato, para que a gente apure se foi realmente um crime contra a vida e não um crime contra o patrimônio. Imagens de câmeras de vigilância estão sendo analisadas pela Polícia Civil. A nossa equipe de reportagem teve acesso a um desses materiais, mas não teve autorização para divulgar. O vídeo mostra a dinâmica do crime. O carro dos atiradores surge nesta direção. De repente, o motorista freia e dois homens já saem do automóvel atirando na direção das vítimas. A testemunha-chave dessa investigação reforçou a hipótese de um crime de execução. De acordo com os investigadores, Luciano não tinha antecedentes criminais. O carro que os criminosos usavam foi abandonado e passou por perícia, assim como o celular da vítima. As relações pessoais do vigilante também devem ser analisadas. E atenção, mulheres do Vale dos Sinos, a polícia prendeu hoje 5 suspeitos de uma quadrilha de roubo de carros. 2 já estavam detidos desde a última sexta-feira. O detalhe desse grupo é que o alvo, justamente, as mulheres motoristas, quando entravam e saíam de casa. Reportagem, Bruna Oster. Câmeras de segurança flagram o momento exato que os criminosos abordam uma vítima. A mulher sai da garagem e fica alguns segundos parada na rua. O momento de distração é suficiente para a chegada dos bandidos. Eles param o carro um pouco mais à frente. O motorista desce e, armado, rende a vítima. O comparsa também sai do automóvel. Mas logo que a mulher desce da caminhonete, os dois voltam ao volante e arrancam com os veículos. Normalmente, quando as vítimas chegavam em sua residência ou saíam, naqueles horários que dificilmente a pessoa acha que vai ocorrer o crime, ou seja, por volta entre as 6 e 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Nesta terça-feira, a polícia prendeu 5 suspeitos de participarem desta quadrilha. Outros 2 haviam sido detidos na última sexta. A polícia identificou o envolvimento dos suspeitos em 9 roubos de carros. Em todos agiam de formas semelhantes. Chegavam em outro veículo, agiam em dupla, um descia e abordava a vítima, que em 8 das ocorrências eram mulheres. Segundo o delegado, os criminosos usavam uma mansão como QG e clonavam os veículos no local. Adulterados, trocados as placas, os sinais de identificação, o chassi dos vidros, da caixa de marcha e outros locais do veículo onde há a identificação do mesmo. Os automóveis roubados eram usados para praticar outros crimes. Roubos aos estabelecimentos comerciais, roubos à residência, tráfico de drogas. Essas caminhonetes são levadas até o Paraguai ou como moeda de troca ou retornam ao Rio Grande do Sul carregadas de entorpecentes. Agora fiquei curioso, não sei se o Marcelo Chemali sabe, Marcelo, se esse grupo tinha relação com aquele que foi preso, que levou uma criança junto por São Leopoldo, né? Não se sabe se tem ou não relação, mas a maneira, o modus operandi, como diz a polícia, a maneira é a mesma. Ele assaltou quando a moça chegava em casa com a sua filha, né?
A maneira, ela é semelhante, é parecida, André, mas aquele tudo agia indica... sozinho, né? Aquele agia sozinho, tudo indica que aquele crime lá do rapto da criança foi um crime de ocasião. Nessa investigação aí do delegado Rodrigo Zucco, nos parece aí que eles monitoravam os passos da vítima, escolhiam, atacavam sob encomenda, viu, André? Olha aí. Bom, pelo menos aí, por enquanto, as mulheres do Vale dos Sinos um pouco mais sossegadas. Voltamos a conversar contigo sobre o clima. O Marcelo Chevali tem informações dos estragos aqui pelo estado, né, Marcelo? Exatamente, a gente vê agora imagens aí da zona sul do estado, né, a cidade de Jaguarão, lá na fronteira com o Uruguai, né, choveu 80 milímetros, André, entre as 8 da manhã de ontem e as 8 de hoje, né, portanto, aí 24 horas, ao fundo aí a ponte Barão do Rio Branco, lá que faz divisa ali com a cidade de Rio Branco, no Uruguai. O nível do rio Jaguarão, André, está com mais de 3 metros de profundidade, já preocupa, e com isso a água começou a subir o cais. Portanto, o alerta na cidade, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há pessoas fora de casa, famílias atingidas aí com a necessidade de deixarem as casas, mas a cidade está em alerta porque a Lagoa Mirim, né, onde o rio deságua, está cheia e a questão do vento ali está represando as águas da Lagoa Mirim. Com a chuva nas nascentes em Bagé, pode sim haver enchentes na cidade de Jaguarão. Portanto, aí, Defesa Civil do município e Defesa Civil estadual em alerta para a questão das cheias lá na cidade de Jaguarão. A pergunta fica, esse pessoal aí de Jaguarão deve se preocupar? A Estael Cias vai responder para a gente agora, hein, Estael Cias? André, ainda tem muita preocupação, sim, porque a chuva vai seguir em toda a região e, como eu falei, não só em Jaguarão, mas todo o centro, sul e leste do estado, principalmente nas próximas 24, 36 horas, acumulados acima de 100, talvez 150 milímetros poderão abranger a região. É um volume muito alto e que acaba contribuindo para uma subida rápida do nível dos rios, não só em Jaguarão, mas também na região de Pedro Osório, em Pelotas, em Bagé, municípios aí, em geral da Campanha e da Zona Sul, André. Quando a gente fala assim, 80 milímetros, a gente não tem a noção da quantidade de água, nem se isso é muito ou é pouco. Sim. Nos ajude a ter uma noção do que isso representa. Volumes na casa de 100 a 150 milímetros seria o normal para o mês de outubro, para o mês inteiro, para os 31 dias. Então, sim, ter essa quantidade de precipitação em questão aí de 24, 36 horas, 48 horas, realmente é um volume muito alto num curto espaço de tempo e que em áreas urbanas traz alagamentos, que nós tivemos agora pela manhã lá em Pelotas, na Praia do Laranjal, várias ruas alagadas. Isso em áreas urbanas traz alagamentos sérios muitas vezes, porque a gente não tem como escoar toda essa água tão rápido. E em áreas mais rurais ou cidades um pouco menores, o nível dos rios acaba tendo um incremento aí rápido e com um risco aí de situação de cheia, até porque a chuva é abrangente, ela não é pontual, não é localizado, que resulta muitas vezes em alagamento. A chuva é generalizada, pega toda uma região e acaba tendo essa contribuição aí com a elevação do nível dos rios. E quando a gente fala em 15 milímetros, 150 milímetros, são 15 centímetros de água. Aí tu vai dizer assim, mas 15 centímetros é pouca coisa. Em termos de chuva, de volume de água e de extensão que isso representa, porque são 150 milímetros ou 15 centímetros que caíram sobre a superfície de toda a área, né? Então isso é um volume muito grande de água. Exatamente. E agora a situação está... Se não tiver um sistema de drenagem, se não tiver... A Estael está com um pouquinho de atraso. Aí acaba dificultando o escoamento dessa água mesmo. Eu estou explicando por que a Estael está demorando um pouquinho para responder, porque ela está um pouquinho de atraso, então eu vou esperar mais um pouquinho depois de fazer a pergunta. Estael, é importante a gente saber agora como é que vai ficar o tempo, aonde que a gente tem que se preocupar, o pessoal da fronteira, o que fazer, aonde é que pode ter vento forte de novo. Agora as próximas horas a gente tem instabilidade se formando novamente desde a fronteira oeste, vai avançar pela Campanha, afetar municípios do sul. Aquela linha de instabilidade que passou aqui para o Porto Alegre está agora no litoral norte e também nos Aparados e Campos de Cima da Serra. Então toda essa área do centro, oeste, Campanha, sul e leste tem grande risco. Lá na divisa com Santa Catarina, em direção ao médio ao Uruguai, por enquanto a situação de tranquilidade vai esquentar muito nessas regiões e, como eu falei mais cedo, né, esse ar quente serve de combustível para manter o risco de tempestades no Rio Grande do Sul ao longo aí da tarde e da noite desta terça-feira
e também amanhã, durante a quarta-feira, o cenário é bem parecido. Ou seja, e também com queda de granizo e bastante raio. Obrigado, Estael Cias, pelas informações. E a gente vai mostrar ainda hoje para vocês os detalhes desta imagem. Um caminhão invadiu uma casa em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A imagem, ela impressiona porque esse caminhão invadiu uma casa. E os detalhes a gente traz em seguida. É um rápido intervalo e a gente já volta. Já estamos de volta, meio-dia e 33 minutos. Olha só essa imagem aqui de um caminhão que invadiu uma casa em Arroio do Meio, foi no Vale do Taquari. Imagina um susto. Isso foi agora de manhã, volta de 10h30. O motorista dessa carreta, ele perdeu o controle e invadiu uma casa na rua Helmut Kuhn. Uma mulher e 2 crianças estavam na casa no momento do acidente. Apenas uma das crianças teve ferimentos e ainda bem que foram leves. E o motorista do caminhão também teve ferimentos leves. O que ele carregava, esse veículo? Ele carregava aqueles chamados pallets de madeira, aqueles tipo umas prateleiras pequenas que são postas no chão para tu colocar mercadoria em cima. Estava carregado com esses pallets, não se sabe ainda por que o motorista perdeu o controle do caminhão. Agora, me chama a atenção a quantidade de acidente envolvendo caminhão com carga. A gente teve aquele caso de Camaquã, do caminhão que estava com aqueles tubos de concreto que perdeu o controle, perdeu a força mesmo, perdeu a força, veio de ré, quase que levou, podia ter feito um estrago enorme com feridos e mortos, e ainda bem que nada aconteceu, mas que chama a atenção, chama. Gente, nós vamos continuar no jornalismo do SBT acompanhando as consequências das chuvas no Rio Grande do Sul, temporal que a gente teve de madrugada e de manhã. A Débora de Oliveira vai falar de mais uma polêmica surgindo aí com o técnico. Será que o Renato pode ir para a Argentina? É isso mesmo, Débora de Oliveira. Mas a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade sobre a chuva, o temporal aqui no estado, a gente vai atualizar, seja do esporte durante a tarde e depois na segunda edição com o Felipe Vieira. Tá certo? Tá na hora do campinho, Débora de Oliveira? Ô André, a Margarete Freitas me escreveu que o motivo das pessoas irem para debaixo da mesa, lembra que eu falei que a minha avó fazia a gente ir? Quando dava temporal antigamente, é porque as casas não tinham forro, só o telhado. Então, o medo era do vento arrancar as telhas, né? E ferir alguém. E aí as crianças geralmente eram colocadas embaixo da mesa, né? Quando as famílias eram muito grandes, os adultos colocavam primeiro as crianças para protegê-las, né? A mãe dela sempre contava isso para ela, a Margarete Freitas. Olha que legal. E eu tô lendo esse recadinho para compartilhar, porque lá na minha família a gente falou disso, é uma lembrança afetiva dos temporais. Eu ia para debaixo da mesa, mas para me esconder, porque eu era muito arteiro. Beijo grande, o campinho começando em seguida. Beijo, André, e você de casa?